Podes Crer, falando de tudo e um pouco mais, de volta, episódio 2. E hoje, primeiramente, meu boa noite e agradecimento a você que está aí ligadinho com a gente. Estamos aqui na mesa com o Nilton Domingues, meu parceiro, irmão, camarada. Parecia até o Roberto Carlos e Erasmo agora. Cara, eu tô olhando no olho assim, falando essas coisas pra mim. Pensei que tu fosse me dar um beijo até. Raquel, Já até me assustei já. Dona Raquel, não leve em consideração. Hoje o nosso convidado é mais do que especial, cara. Sabe disso, né? Doutor Calil é outra capacitação, o garbo e elegância desse cara que eu vou falar pra vocês, meu. E ele vai poder falar um pouquinho dele mesmo. Doutor Calil. Doutor Calil, por favor, pra quem não conhece, muita gente conhece o senhor aqui na Baixada, eu sei disso, o quanto o senhor é procurado, principalmente no seu consultório, de anos já. Mas a gente poderia aqui dissertar um pouquinho, antes de mais nada, logicamente, só se apresentando aqui pra telinha. Doutor Calil, fala um pouquinho pra gente, doutor Calil. Quem é? Só um pouquinho. Antes do Calil falar, eu queria te dar um alerta aqui. Para o bom andamento do nosso podcast. Você é o interlocutor. Não use a palavra dentista, por favor. Não, pelo amor de Deus. É um risco iminente. Pelo amor de Deus. É um risco iminente. Sabe aquela história do cara que joga... Sabe aquela história do cara que joga tênis de mesa? Que tu fala que o cara joga ping-pong? É mais ou menos isso. Não chama o cara de dentista. O cara é implantodontista. Doutor, hoje o senhor vai ter que ter um implantodontista. Grava hoje. Paralelepípedo. Já percebeu? Fala aí. Doutor, o senhor percebeu que vai ter que ter um pouquinho de paciência aqui nós dois. Nós vamos ter que fazer às vezes do pessoal que está ali atrás da telinha, que é o quê? Aquele pessoal curioso, que na verdade o senhor sabe disso. Como o senhor sabe disso, principalmente na pele. Todo mundo que pensa e fala, cara, o cara estudou odontologia. Doutor, fala o senhor que é melhor. Olá, boa noite. É um prazer gigante estar com vocês aqui, por uma série de fatores, né? Só por estar já é um grande fator, mas por estar próximo e à frente de dois amigos, né? Amigos pessoais, amigos da bola, amigos da várzea, enfim, amigos de verdade e de frequentar a minha casa, enfim, parece estranho, mas vocês são meus amigos. A gente pode falar... Parece estranho que nós somos seus amigos? Eu não entendi. Agora eu fico feliz ou fico... Parece estranho que nós somos amigos? Parece, porque eu sabia que você ia me interromper. E eu vou poder falar das outras qualidades também. Porque fica um negócio aqui é falando de tudo pessoal. Aqui vai ser o seguinte, falando de tudo e um pouco mais. Como são meus amigos, a gente vai numa linha bem legal, bem tranquila. Perfeito. E para que quem estiver ouvindo e, quiçá, vendo a gente, entenda um pouquinho sobre este mundo da implantodontia, de cirurgias de pequeno e médio porte, e que, de repente, desmascarem algumas coisas que as pessoas ainda têm um conceito errado, errôneo, do que é a especialidade e para quem é a especialidade. Isso é importantíssimo para que as pessoas saibam exatamente o que acontece no dia a dia da nossa profissão. Perfeito, doutor. É o que eu sempre falo, né? A gente comentou aqui em off já, o quanto, de repente, não só o senhor, como outras pessoas da mesma área, e a gente brinca, né? Poxa, é como se fosse... Vamos dar um exemplo aqui. O cara é médico, fez a medicina. Tá, beleza, legal. Tá, mas, doutor, eu tô com um problema de cabeça, eu vou onde? Um neuro, no clínico, enfim. Eu tô com problema de estômago. Sim. Cada especialidade é essa. Então, no mundo da odontologia, nós também temos isso. Sim, sim. O ideal, em qualquer profissão... Ter especialistas, né? Perfeito, em qualquer área, né? Quem mexe com dinheiro, e vou falar assim porque eu sou leigo, tá, Newton? Você é um cara que eu admiro demais. Então, assim, tem o cara que dinheiro, mas nem todo mundo sabe exatamente o que fazer com ele, ou determinados volumes, determinados valores, dinheiro. Dólar é dinheiro, euro é dinheiro, real é dinheiro. Com qual dinheiro você quer lidar? Com qual tipo de profissional você... Eu não tenho a mínima ideia de como fazer isso. Estou te usando porque você está aqui comigo, lógico, é meu amigo. E em todas as outras áreas é exatamente a mesma coisa. Não muda absolutamente nada. Médico, por exemplo, tem várias especialidades. E é nessa linha que a odontologia também entra, né? Existem hoje, por exemplo, atualmente, o cara que é especialista em harmonia facial. Que tá muito em moda, né? Que tá muito em destaque, né, no momento, né? Sim. O cara, assim, se tornou uma especialidade da odontologia. Até onde ela vai, até onde ela chega, eu não tenho a mínima ideia, ok? Porque nem é o momento de falarmos sobre isso, mas é uma especialidade hoje reconhecida pelo Conselho Federal de Odontologia. Então, quais são e o que ela faz exatamente? Existe uma gama de coisas que ela pode fazer.
A ideia é que o paciente ou a pessoa que esteja procurando determinado trabalho sempre procure aquela pessoa para que faça em excelência. E, de maneira geral, quem vai fazer em excelência é o especialista na área. Ô Calil, a gente sabe que hoje a gente vive num mundo que em todas as áreas, todos os segmentos, existe muita concorrência, mas também existe os profissionais não tão capacitados. Nós somos amigos do futebol, né? O futebol é uma coisa maravilhosa que faz as pessoas de crenças diferentes, profissões diferentes, status social diferente, classe social diferente, e a gente cria muitos vínculos. E quando eu e o Emerson tivemos a ideia de criar o Podes Crer, a gente veio de uma premissa que nós íamos chamar nossos amigos. Aonde isso vai chegar, eu não sei, mas a gente queria... Graças a Deus, amigos formadores de opinião e muito bem-sucedidos em suas Então, áreas. em primeiro lugar, que eu não tinha vontade de falar, é um prazer, uma honra estar te recebendo aqui. Porque você, além de ser nosso amigo, é um cara muito bem conceituado profissionalmente e um cara muito sério na sua profissão. Como em todas as profissões, na minha também, e você acabou de falar, o papel do especialista cada vez é mais importante. Porque aquele cara que era consultor de investimentos generalista, o médico clínico geral e o dentista que faz de tudo, hoje em dia, quem faz de tudo acaba não fazendo nada, né? A gente joga bola, que posição que tu joga? Ah, eu jogo em todas. Eu ia usar essa metáfora, né, do futebol também. Usar. Normalmente na várzea não vai nem ser chamado. Provavelmente não vai jogar em lugar nenhum. Perfeito. E a gente sabe que a tua especialidade são implantes e também você faz harmonia facial, não é isso? Pouquíssima coisa, mais para término de caso. A harmonia facial eu acabo usando para términos de casos de reabilitação. Eu sou especialista pelo Hospital do Exército. Exatamente, doutor, é onde que eu ia, sem querer interromper, já interrompendo. Manda ver. Era onde eu queria me pegar, que o pessoal está assistindo. O pessoal, tudo bem, mas ele falou, Emerson, vamos perguntar para mim. Qual é a especialidade do Dr. Calil? Então agora ele está entrando na especialidade dele, gente. Eu sou especialista em cirurgia plástica periodontal, sou especialista em implantodontia, sou protético dentário, formado em administração de empresa também, e, enfim, algumas coisas a mais. Já no campo ia ser polivalente. Não, mas é tudo voltado a exatamente a mesma área. Perfeito, não foge, perfeito. Porque, por exemplo... Você administra sua consultório. Não, mas a administração eu fiz porque, enfim, fiz. A administração eu fiz. Eu sou formado, pós-graduado em marketing. Eu nunca trabalhei 5 minutos então, eu também. em marketing. Eu estava falando pro Emerson outro dia que, assim, o cara que, como muita gente que está vendo e ouvindo a gente, o cara que gosta de aprender, o cara, sinceramente, ele vai pro banheiro e leva uma revistinha ali, técnica, e fica ali, ó, ao invés de ficar no WhatsApp. Hoje é mais difícil, mas a gente não tinha tanto WhatsApp como a gente tem hoje. Eu ficava olhando ali, ó, uma revista ou outra. E eu tive a sorte de poder fazer, né, esses cursos e acabei chegando aonde a gente chega, mas sinto ainda que estou no começo do caminho. Nossa, todos esses anos de estrada. Porra, você quer me matar, cara? Você tá de brincadeira. Quando você acha que já sabe tudo, é o início do fim, né? Quando você se sente confortável, Perfeito. é o início do fim, né? Essa sensação de estar confortável, de achar que não precisa evoluir tanto, né? É o início do fim, né? É a melhor cilada que um profissional pode... Sem dúvida, Newton. Sem dúvida. Então, assim, se você se sentir desse jeito, para que tem alguma coisa errada com você mesmo. As coisas todas evoluem, independente da área. Tudo evolui, né? Então, a ideia fiz essas pequenas coisas que a gente fez durante a vida, também por curiosidade, né, para quem está ouvindo e vendo. Estive em Pequim, na China, fui convidado. Mais um, hein? O Arão também, o nosso convidado do último podcast, também. Ele morou lá, né? Ele morou lá. Ele morou lá. Ele me falou. Eu fui convidado pela Universidade de Pequim para dar uma aula sobre enxertos e transplantes ósseos. E aí vem um pouquinho do término daquela pergunta que você me fez. Perfeito. No começo. Uma das coisas que eu gosto muito de fazer, e graças a Deus tem um índice de sucesso muito grande, são transplantes ósseos, enxertos de grande porte em região da boca. E é uma coisa que é muito bacana para você que está vendo aí, porque de repente você não precisa, mas você tem um vizinho, um amigo, um parente, não é, doutor? Você pode, de repente, de alguma forma...
As pessoas que precisam normalmente sabem o que precisa, porque a gente conversou outro dia sobre próteses mal adaptadas que podem causar câncer, pivôs que podem ter cheiro, enfim, tem uma série de fatores. Infelizmente não conseguimos colocar aqui para o grande público ver, mas realmente, olha, eu fiquei lá algum tempo no consultório do Dr. Calil e foi uma aula que esse rapaz aqui deu para mim, que eu fiquei impressionado com a capacitação que ele tem para esse tipo de trabalho, Nilton. Não, é cara de outro mundo. Doutor é de outro mundo. Continua, doutor, porque eu vou te falar, tive que te interromper, porque realmente eu fiquei impressionado. O Emerson, ele parece o Faustão. Ô, louco, meu, brincadeira. Ele quer falar mais com o convidado. Não, tranquilo, é ótimo. É brincadeira. As coisas vêm na cabeça. Fazer é ótimo. Olha, eu gostei da empolgação que ele teve lá. Eu queria fazer uma pergunta para você. Manda a odontologia no Brasil é de primeiro mundo? É uma das mais evoluídas? Como é que está em relação ao resto do mundo? O cara foi para a China, Nilton. Sim, mas não só pela questão dos convites. Os profissionais brasileiros, de maneira geral, e onde eu estive, ou em congressos, palestrando, ou em congressos como congressista, muitos brasileiros são aplaudidos de pé. Normalmente são aplaudidos de pé. Por uma série de fatores, eu não vou conseguir falar todos eles, mas vou falar alguns. Primeiro, a nossa demanda é muito grande. Né? Nossa demanda é gigante. Segundo, a gente se qualifica de uma maneira diferente, por exemplo, da Europa, assim como os americanos, nós temos a mesma qualificação. São 5, eu fiz 5 anos, né? Hoje são 4, eu fiz 5 anos de faculdade, mas com um número grande de atuação. Infelizmente, abre-se um parênteses, claro que não é de 2 anos para cá. Mas, assim, eu atendia muita gente na universidade, muita gente. Então a gente consegue pegar a mão. Desculpa, você é formado em Santos? Na Universidade de Santos? Sim, sou. E com a especialização foi feita em São Paulo pelo Hospital do Exército. Então a gente tem quantidade e ao ter quantidade vira a brincadeira do futebol. Da onde você tem quantidade, você tira a qualidade. Tira a qualidade, sem dúvida. Então isso acaba gerando lá na ponta uma qualidade extraordinária de profissionais a ponto de serem convidados para o mundo inteiro para dar aula, para mostrar um pouquinho. E o custo nosso é muito baixo. Custo-benefício entre qualidade e preço no Brasil é bom para o paciente, é isso? É bom para o paciente. Teve um boom na década de 80 e 90, eu peguei um finalzinho disso, que os implantodontistas, os bucomaxilos do Brasil recebiam pacientes do mundo inteiro. De tão barato que era? De tão barato que era. Compensava o cara pagar a passagem, por exemplo, dos Estados Unidos, da Europa e se tratar aqui. Sim, porque se você pensar, vamos pensar numa simples, que você cobra 10 mil reais aqui, são 10 mil dólares lá nos Estados Unidos, 10 mil euros. Fazendo a conversão do câmbio já se explica, isso é autoexplicativo, né? Você é especialista nisso. Mas é mais ou menos isso. Eu costumo nessa linha, quando a gente pensa em viajar para algum lugar, ou fazer um congresso, ou enfim, eu pergunto para as pessoas quanto está um café no local. Um café expresso. Que é o preço mais ou menos para você fazer a conversão mundial do valor. Como eu não sou especialista como você, eu falo... Outro dia, por exemplo, eu perguntei para minha sobrinha, que está na Argentina, mora na Argentina já há uns 4, 5 anos, falei, quanto está um café expresso aí? Estou pensando em ir para aí te ver, enfim, tomar um café. E aí ela me fala que um café tá R$15. Caramba, na conversão tá dando 15. Tá caro? Muito, porque tá tudo dolarizado lá. Então, nos Estados Unidos, numa Starbucks, você vai pagar em torno de $5, $5,50. Na Europa, 5 euros. Né? Então a gente consegue... Tinha que ser 5 pesos lá também, né? Aí ficava barato pra gente, né? Então, o problema é que deve dar em pesos um caminhão de dinheiro. 1 milhão de pesos pra tomar um café. É por aí, eu não sei quanto tá, mas nessa linha. A preocupação dos dois é quanto tá o café lá fora. A minha preocupação ainda é quanto que eu vou gastar pra ir lá fora beber o café. Calma aí. Então, mas a ideia é linkar os valores agregados. Por exemplo, de cirurgia plástica, né? A moça que quer colocar um silicone, por exemplo, é uma americana, muitas vezes, para
vai passar por um bom médico, cirurgião plástico brasileiro, vindo, conhecendo o Brasil, fazendo turismo e ainda operando. É o que acontece com as cirurgias, por exemplo, que eu faço de transplantes ósseos, de enxertos Pega ósseos. os melhores profissionais e mais barato, né? E muito mais barato. E ainda conhece um pedaço do país onde ela quiser. Então, turismo com saúde, né? Eu tenho bastante pacientes americanos. Ô, doutor, é o seguinte, assim, em trocando em miúdos, tá? A gente é leigo, mas a gente sabe da sua, né, know-how e capacitação. Aquele pessoalzinho que tá vindo lá de casa agora. Tô com um problema. Que problema que eu tenho que procurar o senhor? Espero que seja um problema na boca. Não. Como o senhor falou. Passa pro pessoal público que tá aqui e fala, ó, você tá com esse problema, venha me... Eu vou melhorar. O que favor, faz implantodontista? Implantodontista. Implantodontista. O que faz? Implantodontista. 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 Vocês vão ter que treinar mais a Trava-línguas. língua. Doutor Trava-línguas. Muito bem. Um locutor publicitário, Ainda bem que vocês não falaram, que vergonha, hein? ainda bem que vocês não falaram Kirsten, né? Que é o meu nome comercial, Calil Doutor Kirsten, Calil, né? Desculpa aí, gente. Ó, Emerson Rivers, Milton Domingues e Doutor Calil Kirsten. Ah, tá vendo? A tua voz ficou ótima. Maravilhoso. Né? Ficou Doutor, ótimo. mas falando agora, Vamos lá. a pessoa quer, de alguma forma, tem algum problema. E esse problema específico tem que procurar o senhor. Qual é o problema específico que a pessoa pode ir lá no consultório? Normalmente eu atendo pacientes, e eu penso que é essa a resposta que você busca. Não só eu, como a maioria das pessoas lá. Vamos Não lá. é você que perguntou. Me fazendo das Eu falei, pessoas. a resposta Me fazendo que você- me fazendo, usando o público, a audiência como lei. É a pergunta que eu preciso responder para você e Vamos todo lá. mundo que está ouvindo vai entender. Normalmente reabilitação, né? O paciente que usa dentadura por muito tempo, quer colocar implante, não quer mais usar prótese, né? Seja ela qual for. Às vezes o cara usa um pivô, quebrou uma raiz, sofreu um acidente. Eu estava falando até com Independe da com os quantidade. meninos. Desculpa a pergunta, mas é importante. Ela independe da quantidade dos dentes, né? Não necessariamente é 1 ou 2 ou 3, é isso que eu queria saber também. Então, assim, vamos lá. Tá. Cada reabilitação vai ter uma particularidade. Certo. Né? Então, você sofreu um acidente, perdeu um dente. Isso. Sofreu um acidente, perdeu um dente, aí que você quer repor. Pode ser um dente com a boca inteira. Isso aí, de acordo com a necessidade. Isso é importante passar De acordo com a necessidade de cada paciente, né? Por isso que chama-se reabilitação. Né? Reabilitação, claro, quando a pessoa ou tem uma doença periodontal. Eu te mostrei um caso lá no consultório e vou tentar passar aqui sem Desculpa, imagem. parente, não vou ficar interrompendo. Claro. Explica o que é essa periodontal? Doença periodontal. Explica, eu mesmo não conheço, eu acho que muita gente também não conhece. Claro. Dá uma explicada pra gente, por favor. Doença periodontal é uma doença que dá no ligamento periodontal. Então vamos lá. Se você pensar, todo mundo, a grande maioria do que vai nos ouvir e vai nos ver, sabe o que é coxim do câmbio. Mas para quem não conhece, vou tentar ser rápido. Para os homens, Talvez mais fácil, né? mais fácil, mas Mas para as as mulheres, mulheres. vá lá. Todo câmbio, né, tem que ter um coxim, que é um amortecedor entre o câmbio e o chassi do carro. É uma borrachona lá que... Perfeito. Tá? O coxim do dente, né, é o periodonto. Então vamos lá. O dente é uma coisa dura, muito dura. A raiz também. Rígida, né? Rígida, dura. E o osso também. Diferente de muita gente que pensa que o dente está acoplado na gengiva, não está. Ele está acoplado no osso, mas não pode ficar no osso direto. Então Deus o que fez? Fez o periodonto, que é um coxim entre. É um amortecedor, mais ou menos. Que é isso A grosso aí. modo, é isso? A grosso modo é isso aí. Tá? Legal. Que funciona dessa maneira, só que é um ligamento vivo. Então ali passam nervos, vasos sanguíneos, artérias, e esse cara pode adoecer, pode ficar doente. E aí vem a doença periodontal. Muito bem, quando a doença periodontal acomete um dente, 2, 10, todos os dentes da boca, esses dentes começam a ter mobilidade. Por quê? Porque o osso começa a ficar também reabsorvido. E depende da idade, né? De repente o estilo de vida da pessoa também faz com que... Uma série de fatores, sim. Uma série de Excelente fatores, pergunta. Excelente pergunta. Normalmente acomete o fumante, né? O diabético. Então, assim, são características bem notórias nesses dois. Eu vou dar como exemplo, existe uma série de outros. Se a gente for falar todo o contexto, fica muito longo. Mas o fumante e o diabético são
diria mais de 60%, 70% dos pacientes que chegam para a gente nessa situação. A ponto de, nessa linha que você perguntou, o paciente perder todos os dentes. E às vezes, sem uma cárie. Isso que é mais triste, né? Triste demais, porque eu tenho vários pacientes nessa situação. Que aí não depende muito da higiene bucal, né? Não. Pode ter uma higiene bucal, mas a diabetes e o cigarro que interferem mais do que a pessoa ter uma boa uma má higiene bucal, né? Porque principalmente interferem na circulação, né? Na circulação terminal. E a gente tem na ponta das papilas, né? Ou seja, naquele meiozinho entre um dente e outro, tem aquele triângulo, ali é papila. O cigarro interfere muito naquela circulação. O diabetes também, porque é uma circulação ruim. Então acaba não irrigando essas áreas e a longo prazo essa falta de irrigação vai fazendo com que percam essas estruturas. E aí vai perdendo osso. Quando você vê na radiografia, você vê na imagem, você praticamente perdeu metade do osso. E aí a sensação que a pessoa tem na imagem é que o dente ficou grande, porque expôs a raiz. Imagina então essa situação. Você tem o osso subiu, não é? O dente desceu, mas às vezes dá essa impressão. E gente jovem, 30 e poucos anos, 40 anos, você vê o caso que eu te mostrei, por exemplo, como o ensaio nosso, né? Era uma jovem de 34, 36 anos, eu não me recordo exatamente, mas tem vários casos como esse. Ela perdeu todos os dentes superiores, todos os dentes inferiores. Cigarro ou diabetes? O dela foi diabetes. Aí a pessoa não tem muito o que fazer, né? É difícil, porque... aí não, entrou... tem, né? E aí vem a questão daquela que a gente estava falando no começo da nossa conversa. Tem. Se ela faz um acompanhamento médico, né, sério, e tenho certeza que ela fez, mas ela não seguiu, porque o diabético controlado, bem controlado... Não sofre tanto, né? É uma pessoa comum. Ela pode operar, fazer cirurgias pequenas, cirurgias grandes, ela não vai ter nenhum problema maior com esse tipo de doença. A não ser que ela pare de tomar os medicamentos que o médico passou. Agora, normalmente, e infelizmente, uma parte dos diabéticos é como a grande parte da pessoa que faz dieta. Para no meio do caminho. E aí acaba caindo nessa situação. Caiu mesmo. Que a gente está passando para quem está nos ouvindo. Doutor, quanto é? Como é que é? Não é assim, né, doutor? Bem falado. É uma pergunta que eu canso conhecer. Porque o que vai acontecer, vai chover de perguntas sobre isso. Claro. Quanto é que é para colocar um dente? Quanto é que é para fazer não sei o quê? Não é assim, né, doutor? Tudo existe um procedimento. Por favor, dissesse um pouquinho sobre isso. Eu vou reformular. Claro. É caro, de uma forma geral, e não precisa especificar números aqui, porque eu acho que nem cabe isso aqui, mas de uma forma geral, é acessível uma classe C, uma classe B? Mas é onde eu acho que ele vai falar, é o custo-benefício. De a pessoa ter acesso ao implante, ou é uma coisa que no Brasil ainda é caro para a população em geral, ou está mais acessível? Os produtos, eu imagino que sejam alguns produtos importados que deva usar, se a variação do dólar influencia isso, o dólar está mais caro, o preço aumenta. Fala um pouquinho, porque eu acho que eu sou um cara que vive em Santos há 48 anos e eu conheço poucas pessoas na sua profissão, então eu acho que não devo ter muitas pessoas que fazem o que você faz aqui. E até bacana, né, Nilton? Porque de repente o cara que está em casa, ele fica... acho que não vou conseguir, acho que não vai dar. Essa pergunta tem muito a ver com isso. É acessível ou ainda é caro? Fala um pouquinho sobre isso pra gente aqui, para as pessoas que estão nos vendo aí, ter uma noção de acessibilidade em relação à parte financeira. Legal, vamos lá. Eu vou tentar. Você me fez 4 perguntas e você me fez 2 perguntas e meia. Né? Então eu vou tentar de trás para frente respondendo a 4ª que você me colocou. Tem se tornado cada vez mais acessível, é uma questão óbvia e lógica. Tudo que é novo e recente, quando a gente fala em novo e recente, estamos falando de implantodontia, nós vamos falar do Branemar, que é uma história rápida, mas estamos falando de quase 60 anos atrás. Claro que quando surgiu era caríssimo. Eu, como protético, cheguei a ver dentista fazendo por $3.000 o implante, mais $3.000 o dente. Né? Então nós estamos falando... dente. Estamos falando hoje de R$33 mil, mais ou menos. Isso é com você. Né? Então, legal. Confirmo. Isso
já na década de 80, lá para 87, 1990, todo protético ia acompanhar o cirurgião bucomaxilo, que não tinha ainda a especialidade de implantodontia. Na década de 80 não existia, era o bucomaxilo que fazia, só o bucomaxilo. E levava o protético com ele para fazer as próteses. Então, uma carga imediata ou um protocolo de Brånemark, estou falando de história muito antiga, porque por isso que eu falei que eu vou responder as 4 de trás para frente, as suas 2 eu vou provavelmente depois das 4 dele. A gente acabou vindo e o próprio mercado começou a dizer e investir no dentista, e aí aconteceu a especialidade de implantodontia, aí teve um boom das empresas mundiais vindo para cá, mais um boom de empresas nacionais se formando, nascendo. E, claro, essa conta já diz que tudo começa a baratear. O quanto é barato, e aí vem para ser... E aí vem a tua terceira, relativo. Por quê? Eu uso um exemplo fácil para as mulheres. Para os homens são mais pragmáticos, eles pegam de uma outra maneira. Mas para as mulheres eu uso o seguinte exemplo. Quanto vale para uma mulher que não tem peito nenhum colocar silicone? Vale a fortuna do mundo. Quanto vale para uma pessoa banguela, sem dente, usando dentadura, de repente, ter dentes, poder sair, poder ir numa balada, poder beijar, poder namorar, poder ter uma vida... Socialmente mais ativa, né? Pegou o breu, agora você entende. Então essa questão de custo é muito relativo, mas se eu pensar em custo efetivo... Sem a parte emocional por isso que essa foi a segunda pergunta. Sem a relação da qualidade de vida que vai melhorar, lógico. Então, essa eu não posso responder por uma questão ética. Por quê? Ok? E agora eu vou para a primeira, tua. A questão de formar custo individual é assim que funciona. Por quê? Eu brinquei com os meninos da equipe, que aliás nos recebeu muito bem, parabéns para toda a equipe aqui. Rush. Precisava fazer isso, claro. Assim, um paciente, uma pessoa sofreu um acidente de moto, do mesmo jeito, na mesma hora, com a mesma moto, etc, etc. Cada um vai ter um diagnóstico, um plano de tratamento completamente diferente. Existe uma propaganda aí, que eu não vou falar qual é, mas é de hotel. Então, todo mundo conhece essa propaganda, o Dito já pegou, que o cara vai no mesmo hotel, na mesma coisa, fez tudo, e vai pagar mais barato. Normalmente, na reabilitação, infelizmente, não dá para casar isso. Por quê? Porque ele vai fazer as mesmas coisas, mas muitas vezes a condição dele, pessoa, é diferente. Então, ele vai ter um pouco mais de osso, o outro vai ter um pouco menos de osso. Qualificar e quantificar isso em dinheiro é impossível para cada profissional. É um atendimento e um tratamento muito individualizado, né? É muito pessoal, é muito, né? Personal, né? Perfeito, porque, por exemplo, vamos falar agora daquela situação de um dente só. Aquele dente foi perdido por você e o Emerson tem que fazer um dente. E vamos imaginar que aquele um dente, o central. Muito bem. E aí vocês chegam e ligam para o consultório de qualquer profissional, que aliás em Santos, você estava falando existem excelentes profissionais. Excelentes profissionais. Não, excelentes profissionais. A gente estava falando de Brasil, Santos é um mercado, aliás, é um mercado terrível. Porque eu costumo dizer que em Santos... Na concorrência? Não, então, eu acho legal isso. Bom sentido, sempre que eu posso falar isso, eu falo. E falo com o maior orgulho. Porque o profissional da odontologia, seja ele qual for, clínico geral, periodontista, endodontista, ortodontista, o cara que consegue viver no mercado de Santos depois de 15 anos e falar que ainda tem um consultório, parabéns, você trabalha muito bem. É um mercado muito competitivo aqui em Santos. Então, assim, de verdade, eu falo isso porque, graças a Deus, eu já tenho
mais que 50 anos e já estou no mercado há pelo menos 40, desde protético. Então, assim, me sinto muito à vontade de falar de outros colegas que, se estão no mercado há mais de 15 anos, eu gostaria de apertar a mão de todos eles, porque venceram batalhas absurdas para estarem vivos. Porque eu vejo, infelizmente, de coração, já que a gente está no bate-papo, excelentes profissionais, às vezes, que tiveram que mudar de profissão, ir para outra área, não conseguiram. E assim, porque existe um conjunto muito difícil de você ser muito bom no que você faz e, ao mesmo tempo, passar a mensagem do que você faz. São coisas completamente diferentes. Juntar essas duas coisas no mesmo profissional é muito difícil, porque o médico, o dentista, o advogado, enfim, não foram formados para isso. Nós não fomos formados para isso. A gente acabou dando a sorte de fazer um outro curso, como eu falei no começo, e você acaba pegando outro jeito, né, de vencer, não só pelo que você faz profissionalmente, mas com a cabeça também. Nesse mesmo exemplo, lembro dos protéticos, que se tem protéticos maravilhosos em Santos, verdadeiros artesãos que não conseguem ganhar dinheiro, né, nessa linha de raciocínio. Além de tudo, é uma arte, né? Sim, não, existe uma série de fatores e uma arte. Trocando em miúdos, doutora, a verdade é o seguinte, cada caso tem que ser, vai ter que ser personalizado. Sim. E, logicamente, com uma visita, né, com um café, e dentro disso, uma planilha orçamentária que vai ser colocado para o indivíduo, para o cidadão, e falar, olha... Esse indivíduo chama paciente. O paciente. Será colocado ao paciente, potencial ao paciente, falar, olha, podemos fazer isso, podemos fazer aquilo, e o custo é esse. Então, se você tem essa curiosidade, não tem como a gente colocar aqui, né, Nilton? Olha, você vai na Casas Bahia, você sabe quanto é o celular. Não, mas a arte não tem preço, né? Tem profissões que... Eu entendi mais ou menos o que o doutor quis falar. Que não tem como precificar. Uma porque, ele já falou, é um serviço individual, cada paciente tem a sua necessidade, tem as suas carências, as suas enfermidades, exige um grau de maior trabalho, de menor trabalho, enfim. O que eu queria te perguntar, Calil, existe na minha profissão, existe um pouco isso. Existe uma prostituição de preços na sua profissão? Alguns profissionais começam a baratear demais e aí começa a qualidade a cair, porque eu vejo isso na minha profissão como algo muito ruim. Porque nem sempre... Eu também sofro, Nilton. O paciente, que é o seu caso, o investidor, que é o meu caso, ele não tem a noção de pagar uma boa consultoria, que no seu caso também é uma consultoria. Perfeito. Você é um consultor Sim. de implante. Sim. Nada mais que isso. Sim. E eu sou consultor de dinheiro. Perfeito. E às vezes o nosso cliente, né, Sim. ele não tem a noção que às vezes ele paga um pouco mais caro, mas com certeza a qualidade do que vai ser oferecido para ele, indiretamente, é muito melhor e vai sair mais barato para ele, indiretamente, o serviço que vai ser prestado. Existe isso também na sua profissão? Ou isso ainda não? Ou é muito elitizado ainda? Fala um pouco sobre isso para mim. Maravilha. Eu acho que é importante, essa pergunta eu acho que é importante. Claro que todo mundo viu que eu me ajeitei, né? Se eu me ajeitei é porque a coisa é brava. Eu vou responder de uma maneira que eu não ofenda ninguém, que eu não desagregue na resposta, mas ao mesmo tempo é fácil de entender, né? Vamos usar, sim, a resposta é sim, e penso que em toda a profissão isso existe. Sim, pronto, isso é factível, pragmático, sim. Isso te incomoda um pouco? A mim me incomoda bastante. Não, a mim não. E agora, vamos lá. Eu vou usar outro exemplo de outra profissão, de outro segmento. Vai fazer uma outra analogia. Para não tornar pessoal. Vamos colocar dessa maneira. Teve um boom, né, e todos com mais de 30 anos, 35 anos, viveram, ouviram e ainda vivem, talvez um resquício disso, de fazer cirurgia plástica na Bolívia. Quem não ouviu falar do boom de cirurgia plástica na Bolívia? Legal, inclusive eu estive lá para aprender um pouquinho com os cirurgiões bolivianos, existem cirurgiões maravilhosos na Bolívia, por uma série de fatores.
os mesmos que nós citamos aqui em relação aos europeus e os americanos vindo operar com dentistas brasileiros. O mesmo motivo. Porém, da mesma maneira que os americanos e os europeus podiam vir aqui e cair numa baita de uma furada, com cirurgiões bolivianos, as moças e os rapazes que foram fazer muita cirurgia plástica lá, também caíram em contos do vigário, cirurgias muito mal feitas, profissionais recém-formados, estruturas aparentemente duvidosas, ou, pelo contrário, maravilhosas estruturas e mão de obra não tão qualificada, zero de qualificação. E aí vamos puxando um pouquinho para nós e colocando mais nessa situação da tua pergunta. Quando a gente chega na minha profissão, o que acontece? Muitas vezes a pessoa, possível paciente, adora comprar o pavão. E esse é o perigo. Perfeito. Quando você vai, e eu inclusive me coloco nessa situação, numa loja que é muito bonita, tem as moças cheirosas, lindas, maravilhosas, os rapazes, toda uma estrutura maravilhosa, não tem quem não goste de deixar um dinheiro ali. E aí, existe toda uma técnica de venda para essas clínicas odontológicas, existe todo um jeito de você conseguir fazer o que eles chamam de venda. É uma venda mesmo. Né? A ponto de, eu vou dar um exemplo aqui, uma vez me cantaram, um passarinho me cantou, que um senhor, que se tornou paciente meu, foi levado até em casa para pegar o cartão de crédito, que não estava com ele na hora. Alguém da clínica levou, pegou o cartão para ele voltar e passar. Parece conto lendário. Não, não é. É fato. Porque o paciente se tornou meu. E terminando a resposta. Não me importa pelo seguinte. Hoje eu tenho ganho mais dinheiro refazendo esses casos, infelizmente, para as pessoas, do que pacientes novos. Porque, de maneira geral... A tatuagem que tu tem que consertar, né? Perfeito. Nessa linha de... A analogia mais simples, né? Sem dúvida. Só que eu não sei como funciona consertar tatuagem. Os meus pacientes que vêm para reabilitar, eles estão mutilados. Nossa. Porque quando eles vêm, e aí, por isso que é importante sempre, e aí vai o meu recado, nessa linha da tua pergunta. Pesquisem, consultem. Quando as moças vão, por exemplo, pensar em cirurgia plástica, de reposição, de aumento ou diminuição de mama, de aumento ou de diminuição de abdômen, de bumbum, seja lá o que for, ela vai em 2, 3 médicos, se sente confortável. Nunca, jamais tomem decisão na hora. Nunca, jamais. Principalmente se baseando nos custos, né? É difícil falar isso, Emerson. É difícil. Não é só custo a questão. A questão. Às vezes o cara vem com um milagre. Não, mas não é só custo. Às vezes é o contrário. Às vezes tem profissionais que pensam assim: vou cobrar caro porque o caro passa um status e um sinônimo de que é muito bem feito. Não é só o preço baixo. É o que ele falou. Se eu vou no cirurgião plástico, eu quero saber se o cara é membro da Associação Brasileira de Cirurgia Plástica, era onde eu ia chegar. O histórico dele, Exato. Vou consultar no CRM para saber se tem alguma reclamação. É mais ou menos isso, Por não exemplo, só o preço baixo ou o preço alto. Newton, é isso aí. É o que está em volta, É isso aí. são as coisas... Esse alerta do entendeu? doutor é importantíssimo, Por mas exemplo, infelizmente não acontece. O especialista em ortodontia, para não falar da minha especialidade, o especialista em ortodontia, ortodontia, para quem não sabe, é aqueles aparelhinhos, né? Quando você vai num dentista e ele propõe para que você coloque um aparelho, eu conheço um pouquinho. A primeira coisa que eu iria fazer é Conselho Regional de Odontologia, doutor João fulano de tal, ele tem a especialidade cadastrada no Conselho Regional, no Conselho Federal de Odontologia? Tem. Pô, pronto, pegou, Nilton. É essa linha de raciocínio. Mas sabe o que pega, eu vou te falar. As redes sociais, elas são
uma faca de dois gumes. Mais do que os conselhos federais. Então assim, hoje, infelizmente, a gente vive num mundo de muita aparência, né? Em tudo. Sim. Seja na parte financeira, na sua profissão, ninguém é triste no Instagram, ninguém tem problema, ninguém faz terapia. E alguns profissionais de todas as áreas, da minha área, da sua, quem faz locução, quem faz a parte do Emerson. E isso, infelizmente, começou a se banalizar. As pessoas preferem procurar no Instagram informações que o próprio profissional alimenta do que fazer uma pesquisa num conselho regional de medicina ou de odontologia. Perfeito. Se o cara é Associação Brasileira de Implantologia. Perfeito, isso mesmo. Porque a gente vive numa sociedade hoje que os conceitos que deveriam ser mais valorizados ficaram para trás. E quando você falou que não se incomoda, e eu entendo o teu lado, o que me incomoda é, às vezes, nós sermos colocados todos no mesmo patamar, de um charlatão, de um cara que nem às vezes nem é charlatão. O charlatão é o cara mal intencionado. Às vezes o profissional não é mal intencionado, mas ele se superestima. Ele se vê numa condição melhor do que na realidade ele o é. E quando há um atendimento por um mau profissional, e Santos, a gente sabe disso, você é um pouco mais velho do que eu, mas a gente vive na mesma aqui na Nem mesma muito, hein? Não, eu falei que era um pouquinho. Bem pouquinho. Santos é uma cidade muito bairrista. Se você faz uma coisa boa em Santos, tá tudo bem. Legal. Se você pisa na bola em Santos, o teu destino é cruel. Por isso que eu disse dos 15 anos. É verdade. Então, assim, em tudo, na sua profissão, na minha profissão, na consultoria de investimentos, na do Emerson, faça uma pesquisa antes, né? Vai no órgão que regulamenta, né? Na associação que regulamenta, no conselho que regulamenta, faça uma pesquisa. Eu acho que o preço é tão secundário, né? Depois disso, né? Sem dúvida. Né? É tão menos importante. Porque assim, no meu serviço, às vezes o cara investiu errado, às vezes não dá para recuperar. Mas a maioria das vezes dá para contornar, dá para recuperar. Mas o seu trabalho é mais... Mutila, né? Então, Mutila, acaba com a palavra... autoestima para sempre da pessoa. Às vezes não tem correção, ou se corrige, não corrige 100%. Não. Né? É muito mais traumático, né? Basta você entender que ele vai ficar no centro cirúrgico, né? No mínimo, dependendo do tamanho da lesão causada, dependendo do que foi feito, muitas vezes não dá para reabilitar completamente do jeito que a gente gostaria, caso um profissional sério pegasse o caso desde o começo. Muitas vezes. E essa tua analogia é perfeita. É isso que acontece, infelizmente, no nosso dia a dia. E em relação a Santos, é terrível, porque essa questão do bairrismo, né? Eu tenho pacientes de todas as regiões. Estados Unidos. Não, tem paciente, claro, Pode a gente falar, já falou doutor, isso pode de falar. fora. Sem né? modéstia, por favor. Não, de fora, a gente tem bastante paciente de fora, até pela questão de custo-benefício, né? Não que eu seja famoso lá. Só se eu te interromper, Por a gente não pode cair numa armadilha de que nós afirmarmos que somos bem-sucedidos prepotência e arrogância. Eu acho que a gente tem que... Não podemos ter vergonha de a gente se situar no nosso patamar. Então, assim, quando eu falo que você é um excelente profissional, e você pode falar de você mesmo sem constrangimento, porque você o é. Sem... Não, mas é uma dificuldade para mim, porque de verdade, tô falando, mas tô falando abertamente. Eu já passei por isso. Eu acho não, que mas isso eu não tenho... não, mas eu assim... Ser humilde é bacana, mas reconhecer o... Não, a gente tá... Não, a gente quebrar os tabus, né? Não, Infelizmente tem pessoas que... Não, Emerson, mas de verdade, de coração, eu me sinto bem da maneira como eu me sinto bem da maneira como eu se coloca. Me coloco, me comporto. Por quê? Exemplo, todo paciente que vai a primeira vez comigo, todo paciente, eu jamais, quem já passou comigo, fez o tratamento ou não fez, sabe o meu comportamento. Eu primeiro, não dou valor, não sou eu que dou valor, existe uma administração para isso, mas eu jamais peço para a pessoa fechar financeiramente comigo. Jamais, é uma questão minha, isso vocês não sabem, estão sabendo agora. Todas as pessoas que passam comigo para se tornar possíveis pacientes, eu digo, procura mais alguém,
vai bater um papo com alguém. Vai ter uma segunda opinião, né? Segunda, terceira, seja lá quantas opiniões forem. Por quê? Graças a Deus, a minha especialidade é uma especialidade que não tem volta. Então, se não tiver uma correlação 100% ou mais, se é que existe isso mesmo, de confiança em primeiro lugar, Empatia, confiança, empatia, segurança, esquece. Porque a implantodontia é reabilitadora. E para reabilitar alguém, você tem uma série de circunstâncias que são muito importantes. E a gente vai sofrer junto, a gente vai anestesiar junto, a gente vai operar junto, a gente vai ter pós-operatório juntos. Ou seja, eu costumo dizer o seguinte para os meus pacientes: nós vamos passar por um período juntos, cheio de pedra naquela lagoa, e a gente vai pedra por pedra. De vez em quando você vai escorregar, eu vou te segurar. De vez em quando, talvez eu escorregue como profissional. E aí eu vou ter que te mostrar que escorreguei. E você vai ter que entender que eu escorreguei. Por quê? E aí vem, não é uma questão de humildade, não, é uma questão de fato. Nenhum cirurgião é perfeito. O cara que se colocar, por isso talvez tenha essa diferença, né, entre o teu pensamento e como eu me comporto. Nenhum cara que falar que Dr. Ray. Não sei se é o caso dele, mas aí vem na linha de raciocínio que o Newton colocou. Você nunca vai ver uma exposição óssea no Instagram de nenhum profissional, porque é feio pra caramba. Uma necrose óssea depois de um enxerto, depois de um transplante, você não vai ver isso. E eu passo para os meus pacientes que é possível acontecer. Muitas vezes, o paciente olha para mim e fala: então, doutor, mas eu tive lá no B, no A, e me falaram que vai ser tudo maravilhoso. Bom dia, boa tarde, boa noite. Comigo não dá para fazer. Porque comigo nós vamos ter que andar nessas pedras e você vai escorregar de vez em quando e eu talvez escorregue. E você vai ter que entender que eu posso escorregar sim. Tem que existir uma dualidade, né, das coisas. Isso aí, tá certo. É assim que, porque na reabilitação, em cirurgia, pontos soltam, línguas soltam pontos e muitas vezes aquele resultado maravilhoso que foi vendido, não por mim, graças a Deus, não consegue se esperar. Então eu sou muito pragmático em relação à minha profissão, porque sei que minha profissão não chega, nunca vai chegar no que Deus fez. Porque eu não gostaria de fazer implante. Não gostaria. Gostaria de fazer caso houvesse uma extrema necessidade. E eu tenho que ser sincero e sou sincero com os meus pacientes. A última coisa que eu quero fazer em você, frase minha, do meu dia a dia, vou passar aqui. A última coisa que eu quero fazer em você é implante. E a pessoa já de cara fala: pô, mas eu vim aqui para fazer implante. Ok. Se você precisar de implante, de verdade, eu vou estar com você atravessando esse lago cheio de pedra. Aí nós vamos estar juntos. Mas caso você não precise, eu vou te indicar para todas as especialidades possíveis. Para o periodontista, para o ortodontista, para o endodontista, para seja lá quem for. Mas se você precisar de implante, e aí sim, Emerson, eu fecho talvez a sua resposta. A sua pergunta. Aí eu vou estar como implantodontista, como cirurgião plástico periodontal, com você até o fim do seu tratamento. Doutor, fique à vontade, Nilton. Uma pergunta que se faz pertinente também, sem querer qualquer tipo de analogia política, pelo amor de Deus, a gente não é o intuito da gente, logicamente. Como é que foi atravessar esse período das pessoas com medo? O senhor sentiu diferença, não teve diferença? Principalmente no aspecto da vacina. O senhor poderia, de repente, só falar um pouquinho para a gente sobre isso? Porque eu tive a oportunidade de visitar o consultório e vi, nossa, gente, é uma higiene, nossa, não tem o que falar. Então, eu queria saber se alguns pacientes, de repente, poderiam ficar com medo ou ficaram com medo, e como é que está sendo agora a situação lá no consultório? Vamos lá. Em relação ao Covid, assim que se deu início, foi um boom, né? Foi um negócio desesperador.
muita falta de informação. Falta de informação. Né? A grande maioria falta de informação, inclusive com o pessoal da área médica. E essa falta de informação em qualquer área gera estresse, gera emoção irracional, gera desespero, gera uma série de coisas que não servem para absolutamente nada. Quando se teve a informação que o álcool, que o tratamento, a máscara resolvia um pouco, existem algumas situações. O clínico geral parou. Né? Por quê? O clínico geral, cáries, restaurações, eu não pude parar. O cirurgião, de maneira geral, ele não pôde parar. Por quê? Como é que eu vou parar? Por exemplo, se um paciente que tem um terceiro molar tem uma dor aguda, gigante, e ele pode ter um infarto do miocárdio dentro de casa ao não operar. Não tem. Então as pessoas, você não parou? Não tenho como parar. Assim, para quem faz cirurgia desse tipo, não pode parar. Não é estética, né? Que pode esperar, né? Perfeito, não é estética. É bem-estar, né? Não é assim, você pode ter um infarto. Porque a quantidade de adrenalina que você vai disparar, né, pode ser tão grande que você infarta. Então, existem situações que as cirurgias eletivas, ou emergenciais, nesse caso, são muito mais importantes do que na época, você pegar a Covid. Né? Você poderia morrer de Covid? Poderia. Mas poderia morrer com infarto do miocárdio por causa do terceiro molar? Sim, poderia. Você tem que escolher. Você diria que a implantodontia... Até o final eles têm. É muito mais uma questão de saúde do que estética? Eu diria que tá ali. Um pouquinho mais de 50%, sim. Um pouquinho mais de 50%, sim. Por alguns fatores. Um deles, a pessoa que não tem um dente, de cara, ela vai mastigar mal. Um outro fator, ela vai ter uma má oclusão. Né? Então, os dentes vão começar a sair de posição e essa articulação que Deus fez vai desarticular. E a própria palavra desarticular já não cabe muito bem no ouvido, já soa mal. Ao desarticular, você pode começar a ter problema de ATM, dor no ouvido, dor muscular e, inclusive, dor na coluna e de cabeça, sem saber de onde é. Então, te dei alguns fatores pelo qual a implantodontia ou a reabilitação serve. Vou voltar na tua questão da vacina, tudo bem? Eu ia continuar uma perguntinha, mas continua o senhor, por favor. Manda ver. Não, era sobre essa tá... nova variante que está surgindo, se de alguma forma isso pode influenciar ou não no trabalho do senhor no consultório. Então, vamos lá. Eu disse já que no meu trabalho no dia a dia não influenciou absolutamente nada, nem o SARS-CoV, nem a Omicron. Por quê? Primeiro, a gente tem lá na clínica uma série de fatores que mantêm, né, ou minimizam a situação da questão de vírus. Eu também costumo dizer para os meus colegas de profissão ou para os próprios pacientes, basta saber o seguinte: legal, veio a Covid 2019, né? Sim. Pera um pouquinho. Então, o pessoal de saúde, o médico que atende a clínica, o cirurgião, dentista clínico ou não, quer dizer que você não tinha HIV? Você não se importava com HIV? Como é que ficava a questão da infecção cruzada? Cujo contágio eram entre parelhos, né? Olha, eu vou colocar uma questão pessoal, já que a gente está num bate-papo. Sim, formal. Eu tenho muito mais, e tenho que ter muito mais medo de um HIV, apesar de hoje saber que a longevidade, que tudo é mas não tem cura, né? Então. É muito mais perigoso. Então, mas as pessoas não colocavam essa relação nunca na balança. E eu dei algumas entrevistas falando sobre isso, só que, por incrível que pareça, ainda existe um círculo de mídia. Mas aí é uma questão... eu não vou entrar nessa. É isso que eu falei. Eu não vou entrar nessa. Não vamos entrar nesse mas aí já vira uma questão política, né? Então, eu não vou entrar nessa. Eu não vou entrar nesse mérito. Eu vou deixar em cima de uma situação que não era só isso. Eu não vou entrar nesse mérito, mas eu vou só deixar esse bolinho de lado para dizer o seguinte:
Não, na área de saúde, quem trabalha com saúde e tem que entrar num hospital ou tem que atender gente, cara, tem que ter todo esse controle. O protetor facial, que hoje é moda, se você olhar as minhas fotos de 20 anos atrás, eu já usava. Hoje é moda, mas eu tenho estagiárias que, quando começou a questão do Covid, fala, mandou foto para mim de quando ela fazia estágio 15 anos atrás. Eu sempre usei protetor facial. Mas por que eu sempre usei protetor facial? Porque é básico. Então não foi o Covid que mudou o meu comportamento, como você citou lá dentro. Não foi o Covid que fez eu usar mais clorhexidina em todo o meu piso, em toda a minha bancada. Isso já tem que ser, ou tinha que ser. Deveria ser, né? Deveria ser um habitué. Lá nesse consultório. Um habitué. Hoje se tornou ótimo para a população, mas, de verdade, para mim não colou. E, graças a Deus, apesar de eu tive uma repórter uma vez que foi lá no meu consultório, ficou muito brava comigo. Como você está atendendo? Eu não mudei nada. Mas como você não mudou nada? Não mudei porque eu não preciso mudar o que, graças a Deus, sempre foi certo. Você via, por exemplo, profissionais atendendo sem óculos, fazendo profilaxia lá. Mas profilaxia o que é? Limpeza. Mas tudo bem, aquela limpeza, uma partícula de sangue de uma doença gengival que cai no globo ocular, você já pode te dá uma infecção. Pronto, você já pode se infeccionar. Então, assim, não vejo, no meu dia a dia, Emerson, a resposta é, não mudou absolutamente nada. Em relação, foi bom o senhor falar, porque é o que eu falei, eu tive todo esse testemunho indo lá, e mais ouvindo do senhor. Em relação à nova... sim, se faz pertinente a pergunta. Não, você me perguntou já. Então, vou te dar a resposta. Se faz pertinente a pergunta por conta disso. É assim, de novo tá naquele bolinho. Primeiro, os indícios científicos são muito pequenos. A amostragem científica é muito pequena. Mas esta amostragem científica, apesar de pequena, a Organização Mundial de Saúde já disse e tem dito todos os dias quantas mortes teve por essa nova cepa. Nenhuma. Zero. Pelo que estão dizendo, colocando muito mais branda. Zero. Muito mais branda do que a... Mas não existe não tem um sujeito oculto na frase. Não é o que estão dizendo. Quem está dizendo, neste caso, é a Organização Mundial de Saúde. OMS. Então tem um nome. Ela está dizendo. Então, assim, eu, como profissional de saúde, tenho que seguir o que ela me diz. Se ela me diz que eu não tenho, até então, nenhum problema através dessa nova cepa, eu não tenho nenhum problema. Quando eles tiverem trabalhos científicos, olha, a Ômicron é um problema gigante, agora você vai ter que dar pirueta 3 vezes antes de atender o seu paciente. A gente dá pirueta 3 vezes antes de atender o paciente. Não é o caso ainda. Doutor, você sabe como dizia o Milton Neves, que eu sempre falo, o tempo urge. E eu não vou ficar falando aqui de 2019, 2020, 2021. Eu quero saber de 2022. Dá para dar um spoiler, que eu sei que tem muita novidade aí no consultório do Dr. Khalil Christian. Poderia falar, doutor, um pouquinho sobre esse assunto? A gente está com um projeto para 2022. É um projeto legal. Eu não vou divulgar agora, mas a gente vai bombar esse nosso post. Mas estará lá, vai passar lá. Vou deixar passando depois aqui embaixo. Vou deixar passando aqui embaixo o endereço do Dr. Khalil, telefone, todos os contatos, porque eu sei que você vai se interessar. Vai vir coisa nova, Como eu falei para você, de repente não tem você, tem um amigo, um vizinho, um parente. Isso é super importante. A gente vai estar com um projeto, ele já está em andamento, é um projeto grande, sério, e acredito, né? Eu nunca posso afirmar nada, porque depois dos 50 anos a gente aprende que o tudo e o nada é melhor não usar. Então, eu evito hoje essas duas vertentes, mas eu penso, e eu gosto de pensar, que vai dar muito certo, e as pessoas que estão com a gente e que estarão com a gente no próximo ano serão muito bem-vindas, serão muito bem atendidas,
E eu não tenho dúvida que o projeto vai atender e agradar todo mundo. Desde já tem que estar marcado, então, que a gente vai estar aqui falando sobre isso. Pô. Ah, não tenho dúvida. Falando nisso, o Nilton, dá para dar uma palhinha de como é que tá o cenário aí no final do ano aqui pra gente, aqui, porque é tudo muito... Seu Calil é o que... Eu vejo ele lá ligadinho. Ele é modesto, até demais, porque ele falou que não entende nada de investimento. Então, eu queria saber um pouquinho, Nilton. Ele entende bastante, porque eu já conversei com ele, ele é bem entendido sobre investimento. A gente está vivendo um cenário, um momento delicado, porque a inflação IPCA está acima de 10%, a taxa Selic não chega a 8%, o CDI não chega a 8%, então todos os investimentos em renda fixa no Brasil estão dando negativo em relação à inflação. Ou seja, você põe o seu valor lá no CDB, no fundo de renda fixa, na poupança não vou nem falar, e você vai ter rendimento negativo dos seus investimentos. Aí cai-se a grande armadilha, né? As pessoas que não estão preparadas, as pessoas que não têm conhecimento, ou até têm conhecimento, mas como o Dr. Calil tem outra profissão que demanda o full time dele, a dedicação total e diária. Eu tomo né? muito tombo, tá, gente? Muito. E assim, eu vou te acredite, não é um elogio enganoso, não. De coração, eu muito mais perdi do que ganhei. Então, vamos lá. Era onde eu ia chegar. NDJ então, Investimentos. As pessoas precisam, têm a necessidade de ter um ganho real e aí vão para renda variável, vão para fundo de ações, vão para fundos mistos, né? E vão fazer trader. E assim, e as pessoas, invariavelmente, a sua grande maioria, aqui está um exemplo de um cara inteligentíssimo, um cara muito Eu vou passar culto, o cartão da NDJ para o Dr. Calil depois. muito culto, e que ele mesmo admite aqui que teve alguns insucessos. Então, assim, a gente vive num momento que o papel, gente, não é o Nilton só, não é o NDJ, o papel do gerente de banco que você confie, o papel do consultor de investimentos, ele é cada vez mais importante. Importante como o dentista que faz implante, para não errar de novo, para o cara que faz locução, para rush. Aí voltamos naquele assunto de ser o especialista, de ser top, de ser um cara que conhece tudo. E do mesmo jeito que o Calil lá, ele tem que fazer uma avaliação, o papel do consultor hoje é dar um atendimento individual, é dar um atendimento personalizado. Não adianta o Calil ser um cara conservador, ele não é, tá, gente? Mas estou dando um exemplo aqui. E eu querer oferecer 100% dos investimentos dele em renda variável. Eu até posso enriquecê-lo, mas ele não vai ter sossego emocional, vai ficar preocupado, não adianta. Então, o papel do consultor hoje, com o cenário econômico, da política econômica do país, com ganho em renda fixa negativo, né? Não tem ganho, é negativo, você saber maximizar a rentabilidade do teu investimento é muito importante. E muito provavelmente você não tenha capacidade extrema e tempo e expertise para fazer isso. Então, ter uma pessoa que te assessore, uma pessoa que possa... tá muito agora em Bitcoin, todo mundo quer aplicar em Bitcoin. Gente, não é assim. Então, né? Deixa eu... Agora sou eu que... me diz Esse é o encerramento. O cara que colocou 100 mil reais em 1º de janeiro desse ano, quanto tem hoje? Na Bolsa de Valores. Por favor. Vai depender muito, né? Não, eu coloquei 100 mil reais dia 1º de janeiro na Bolsa de Valores do Brasil. Quanto ele tem hoje? O índice da B3? Se ele fez uma boa gestão... Não. Colocou lá Bova 11. Provavelmente ele vai ter menos do que ele colocou. 28%? Isso. 28%? Isso. Ele vai tirar, então? 72 mil. Ele colocou 100 mil reais dia 1º de janeiro e está tirando hoje 72 mil reais. Eu só quis colocar essa maneira... para exemplificar, eu sei. Para deixar Para enumerar, para deixar mais claro, né? Fica bem legal. Mas do mesmo jeito... Ou péssimo, porque eu vi ali um olho desse tamanho, o cara falou... Mas do mesmo jeito que você é modesto para falar do seu trabalho, eu também gosto de ser modesto para falar do meu. Não é que ações sejam ruins. Se você tem uma pessoa... Não, só que estou falando como leigo, eu coloquei lá 100 mil e se você tem uma achei pessoa, que ia dar assim, leite. assim,
Qual é o papel da IDJ? Nós somos especialistas em offshore. A gente aplica em moeda estrangeira, em fundos de ações. Só que é uma outra complexidade. Tem capital protegido, não é trader, é a médio e longo prazo. Enfim, é bom também como é bom fazer trader. Só que para fazer trader tem que ter tempo, tem que ter expertise. Ou tem que ter uma mas pessoa, eu nem falei do né? trader, eu falei do cara assim, que pensa na bolsa como só pensando na bolsa. Por isso que está delicado o difícil, momento. por isso que tem que ter um Porque cara. se você deixar na renda fixa, você vai ter rendimento negativo. Se você se aventura a renda variável, Não, sim. provavelmente você, o teu exemplo, que você é um cara esclarecido, é um cara que tem conhecimento, não é especialista, porque você é dentista, Claro, é não é endodontista, amigo, né? Sim. mas assim, é difícil. Até eu mesmo, que sou especialista, se eu comprar ações e for fazer trader e não acompanhar, provavelmente eu vou perder dinheiro. Então, o que as pessoas precisam se preocupar hoje é em maximizar os seus recursos. A inflação está muito alta e a tendência é ela continuar durante um período alto assim. O papel do consultor de investimentos, ou o nome que você queira dar para o gerente da sua confiança, enfim. Ou você mesmo começar a estudar um pouquinho. Melhor não. Leia um pouquinho e fazer. Melhor não. Mas assim, eu vejo muita gente, eu atendo muita gente que tem uma vida financeira ruim, que não é por falta de dinheiro, é por falta de educação financeira. Seja ela que não tem disciplina de guardar, ou guarda, mas investe errado, investe indevidamente, é negligente, não acompanha, não faz um acompanhamento. Acredita no debaixo do colchão, às vezes. E do mesmo jeito que a saúde bucal da pessoa interfere na vida dela, no seu bem-estar, uma saúde financeira ruim interfere diretamente na qualidade de vida do indivíduo. Sem dúvida. Isso aí Sem dúvida. Mas enfim, bom. Infelizmente, mais uma vez, é só uma horinha, já passamos. E os nossos anfitriões já devem estar preocupados. Que hora da pizza, vamos. Eu vou deixar aquela famosa hora da deixa aqui, com os recadinhos finais. Lembra disso? Esse é programa de rádio. Outrora, tempos atrás, era assim. Deixa os seus recadinhos finais. Dr. Calil, por favor. Primeiro, antes do Calil você vai falar. Você vai falar. Eu queria agradecer. Tem mais uma pergunta? Não tem mais pergunta. Não, mas então primeiro ele, depois você vai agradecer. Não posso agradecer antes? Tudo bem, pode agradecer. Você é o interlocutor número 1, pode falar. Queria agradecer muito o Calil por ter vindo aqui. Primeiro porque nós somos amigos e eu tenho uma admiração profissional com ele, pessoal. Meu falecido pai, dizia que naturalmente as pessoas que pensam e agem e têm valores semelhantes, elas se agrupam naturalmente. Então, para mim, poder chamar você de amigo, ter aqui você com a gente. Por favor. É o que eu fiz. É um prazer. Sábado ele convidou a gente para um churrasquinho lá e eu não pude ir porque meu garoto mais velho teve um probleminha, já está melhor. Não sei quem foi. Mas o próximo iremos com certeza. Mas enfim, é um prazer, é uma honra estar aqui com você. Você é uma pessoa que acrescenta muito pra gente. E muito orgulho de ser seu amigo, pela pessoa que você é e principalmente pelo profissional que você é. Então, muito obrigado por estar aqui com a gente. Agradeço demais, foi um bate-papo sensacional, maravilhoso. Primeiro pelos dois amigos, eu já disse isso no começo da nossa conversa. São amigos do dia a dia, são amigos da bola e são amigos da casa. Então isso faz muita diferença para me sentir à vontade. Segundo, por discutir um assunto que, graças a Deus, eu tenho ele como vida. Ganho meu dinheiro, ganho minha vida reabilitando gente. Isso me faz muito bem e, graças a Deus, eu me sinto muito orgulhoso disso, da minha profissão, do que eu faço e principalmente de estar aqui. E agradeço demais e tenho certeza que a gente vai voltar a bater um papo de novo. Com certeza, porque as novidades que o senhor deixou para 2022, né, serão uma próxima pauta. Da minha parte, Milton, faço das minhas as suas palavras, não tenho nem o que falar aqui. Dr. Calil é outra prateleira. E aí vem a hora do recadinho, né, cara? Puta, pelo amor de Deus. Pessoal da PTS, Ponte Preta Santista, ó, um beijo para vocês. Pessoal do Inimigos Eternos, dos Amigos Eternos, nossa, tudo futebol. É tudo futebol. Pessoal do Pé na Bola. Não, tem muita gente, nossa senhora, é muita gente. Você não joga tanto, mas você não joga tanto, mas agradece bastante, né? Isso é legal, isso é ótimo. Compensa. Isso é ótimo.
Porque aí você começa a falar, pessoal do Cesac, lá da Praia Grande. Com nossos amigos da Rush. Ó, o pessoal do Cesac que sempre prestam pra gente, são acolhedores. Deixa a gente à vontade, estão ensinando a gente. Isso além do Calil, é o agradecimento mais importante. Mandar o pessoal do Cesac lá da Praia Grande, tem 300, isso aí, tem que falar. 360 pessoas. Pessoal do Ouro Verde, pessoal do Real Colorado, pessoal do Plastim lá de São Paulo. Show aí, tá vendo? Vamos ficar meia hora aqui de futebol. Se eu for agradecer todas as produtoras gente, também. eu tô disponível, hein? Pelo amor de Deus, 50, hein? Tá livre no mercado aí por 50. Então quero agradecer a todo. Aliás, Kelly Pereira Soares, minha amada, um beijo pra você. Dona Raquel, obrigado por ceder seu Newton nessa segunda-feira. E Dona Luciana, que em breve será a nossa convidada também. Obrigado. Mais alguma diante disso, Newton? Acho que tá finalizado com chave de ouro aqui. Doutor Calil? Não, já falamos gracinha demais. Tá ótimo. Esse é o intuito das coisas. Eu acho que não faltou ninguém, mas minha filha também, né, Beatriz? Tá parecendo como é que fala? A turma da Xuxa aqui. Já. Rapaziada, moçada, tudo que vale. Até a próxima no Pode Crer, falando de tudo e mais um pouco. Um forte abraço, fique com Deus. Amém.